Por décadas você buscou respostas, meditou em retiros, leu sutras antigos, praticou os ensinamentos budistas com dedicação sincera, mas aquela sensação persistente de que algo essencial estava faltando nunca desapareceu completamente, não é mesmo? Existe uma razão profunda para isso, uma verdade que os guardiões do budismo tradicional deliberadamente ocultaram por mais de 1000 anos. Hoje, pela primeira vez neste canal, revelaremos o segredo mais bem guardado dos Himalaias, o Bön, um sistema de transformação espiritual que não apenas precedeu o budismo por milênios, mas do qual o próprio budismo extraiu suas práticas mais poderosas, sem jamais reconhecer a fonte. Enquanto mestres budistas ensinam que a iluminação requer vidas de prática meticulosa, os mestres do Bön, os verdadeiros senhores do vento, demonstravam consistentemente que a libertação completa pode ser alcançada em uma única vida, às vezes em questão de anos, não de décadas. Como? Trabalhando diretamente com as correntes energéticas primordiais que a ciência moderna apenas começou a detectar, o que eles chamavam simplesmente de Lung, o vento vital que precede toda forma material. Você já sentiu aos 20 ou 30 anos que o caminho espiritual era uma jornada interminável de purificação e esforço? Agora, com a sabedoria que apenas a maturidade proporciona, você está pronto para uma abordagem mais direta. Um caminho que reconhece que a perfeição não é algo a ser alcançado no futuro, mas reconhecido no presente. A maioria dos buscadores espirituais que passaram dos 45 anos intui uma verdade que raramente é dita abertamente. Os métodos que funcionam na juventude frequentemente perdem sua eficácia na maturidade. O Bön oferece exatamente o oposto. Suas práticas mais transformadoras foram especificamente projetadas para pessoas que acumularam décadas de experiência de vida, cujos corpos energéticos atingiram a maturidade necessária para sustentar estados expandidos de consciência. Os textos mais antigos preservados em cavernas seladas por milênios afirmam explicitamente: depois que o sol da vida passa do zênite do meio-dia, o véu entre as dimensões naturalmente se torna mais fino. É neste período de ouro que os mestres do vento revelam seus segredos mais profundos para aqueles cujos corações foram preparados pelo fogo da experiência. Esses segredos permaneceram ocultos não porque fossem perigosos, mas porque são extraordinariamente poderosos. E é somente agora, quando nosso planeta enfrenta uma crise sem precedentes de desconexão e desequilíbrio, que os guardiões deste conhecimento receberam permissão para compartilhá-lo além de seus círculos mais restritos. Nos próximos minutos, você não apenas aprenderá sobre uma tradição espiritual perdida, você experimentará técnicas específicas que os mestres Bampo usavam para transcender as limitações da experiência humana ordinária. Técnicas que, quando praticadas corretamente, podem despertar capacidades que você talvez tenha sentido intuitivamente, mas foi condicionado a descartar como impossíveis. Então prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode não apenas transformar sua compreensão da espiritualidade, mas também revelar por que você foi atraído para o caminho espiritual desde o início e por que este momento específico da sua vida representa uma oportunidade sem precedentes para o despertar que sempre buscou. Há aproximadamente 18 mil anos, quando a Europa ainda estava coberta por glaciares da última era do gelo, e muito antes das grandes civilizações que estudamos na escola, uma tradição espiritual extraordinária começou a florescer na região que hoje conhecemos como Tibete. Esta região não era como a conhecemos hoje. Era um cruzamento de antigas rotas migratórias, um território habitado por tribos nômades que tinham uma relação com a natureza tão profunda que conseguiam perceber o que chamavam de camadas invisíveis da realidade. Para eles, o vento não era apenas um fenômeno meteorológico, mas uma entidade consciente, um veículo para a comunicação com outros planos de existência. Foi neste contexto que surgiram os primeiros mestres do vento, xamãs capazes de alterar o clima, curar enfermidades e viajar entre dimensões através do controle de sua energia vital. Estes primeiros mestres não construíram templos de pedra, não registraram seus ensinamentos em livros. Seu templo era o céu aberto,
e seus ensinamentos foram transmitidos através de uma linhagem ininterrupta de mestre para discípulo. O que estou revelando aqui não é encontrado nos livros de história convencionais, porque a história do Bon foi deliberadamente suprimida quando o budismo se estabeleceu como religião dominante no Tibete. Deixe-me compartilhar algo que poucos ocidentais já ouviram. O Bon original não é uma religião no sentido que entendemos hoje. É uma tecnologia da consciência. Uma ciência precisa para manipular as energias sutis que permeiam o universo. Os mestres Banpo, como são chamados os praticantes, desenvolveram métodos para comunicar-se diretamente com entidades elementais invisíveis, projetar sua consciência para locais distantes, controlar os processos de envelhecimento e morte e, mais impressionante, manifestar realidades alternativas através da manipulação do vento primordial, o que chamavam de o grande sopro. Agora, você deve estar se perguntando, se estes ensinamentos são tão poderosos, por que não os conhecemos bem? A resposta está em um dos capítulos mais sombrios da história tibetana. Quando Padmasambhava, conhecido como Guru Rinpoche, levou o budismo para o Tibete no século VIII, houve um conflito profundo com os praticantes do Bon. Não foi um confronto de exércitos, mas uma guerra espiritual. E embora a história oficial diga que o Bon foi simplesmente absorvido pelo budismo, a verdade é muito mais complexa. Os mestres Bon mais poderosos nunca se renderam. Eles se retiraram para as cavernas mais remotas das montanhas, para vales ocultos, onde o tempo flui diferente, para um reino que existe paralelo ao nosso, que eles chamam de Shambhala interior. E lá, protegidos por ventos místicos e ilusões poderosas, eles continuaram praticando e refinando seus métodos por séculos, completamente invisíveis aos olhos do mundo moderno. Existe uma lenda entre os nômades tibetanos que diz que em certos dias do ano, quando os ventos sopram de uma maneira específica das montanhas, é possível ouvir os cantos dos mestres Banpo ecoando através do tempo. Eles dizem que estes sons não vêm de lugares físicos, mas atravessam as dobras da própria realidade. Este som que você pode imaginar agora é uma recriação do antigo canto Bon, usado para abrir portais entre dimensões diferentes. Sinta como ele ressoa em seu corpo físico. Esta não é uma experiência comum. É o primeiro passo para despertar sua sensibilidade para o Lung, o vento vital que conecta todas as coisas vivas. Nos vales mais remotos do Tibete, existem comunidades inteiras que ainda preservam fragmentos desta tradição ancestral. Tive o privilégio de passar 3 anos aprendendo com um dos últimos mestres dessa linhagem. Este homem, cujo nome não posso revelar por razões de segurança, me ensinou que o Bon não é apenas uma tradição espiritual, mas um método completo para compreender a verdadeira natureza da realidade. E o fundamento deste método é a compreensão de que o universo não é feito de matéria sólida, como nos ensina a ciência ocidental, mas de correntes de energia, ventos primordiais que se entrelaçam para criar a ilusão de solidez. Você já percebeu como, às vezes, consegue sentir a energia de um ambiente antes mesmo de entrar nele? Ou como certas pessoas parecem irradiar uma força invisível que você pode sentir? Isso não é superstição ou imaginação. É sua percepção natural do Lung, o vento vital que os mestres Bon aprenderam a controlar completamente. Antes de continuarmos, preciso fazer um aviso importante. Os ensinamentos que compartilho aqui são adaptados para nossa compreensão moderna. Os métodos originais são tão poderosos que, se praticados incorretamente, podem causar desequilíbrios energéticos sérios. O que apresento é uma versão segura, mas ainda assim profundamente transformadora. Agora, vamos explorar os princípios fundamentais desta tradição milenar, e você vai entender por que os mestres do vento eram considerados seres quase sobrenaturais por aqueles que os encontravam. O bem original se baseia em 8 princípios fundamentais que são tão revolucionários hoje quanto eram há milhares de anos. Estes princípios foram guardados em cavernas sagradas, codificados em símbolos que apenas os iniciados podiam compreender. Este é o Yungdrung, o símbolo eterno do Bon. Diferente da suástica budista que gira no sentido horário, a suástica Bon gira no sentido anti-horário.
simbolizando o retorno à fonte primordial. Cada uma das pontas representa um dos princípios fundamentais do Bön. Em alguns minutos, revelarei uma técnica ancestral que os mestres do vento usavam para prever eventos futuros com precisão assombrosa. Uma prática que, quando aplicada corretamente, permite perceber padrões energéticos antes que se manifestem como realidade concreta. Esta é apenas uma das ferramentas práticas que você aprenderá hoje que pode transformar sua percepção da realidade. O primeiro princípio: o vento precede a forma. Os mestres Bön ensinam que antes de qualquer manifestação física, existe um movimento de energia, um vento primordial. Todo pensamento, toda emoção, toda circunstância material em sua vida primeiro existiu como um padrão energético sutil. A maioria das pessoas vive reagindo às formas já manifestadas, mas os praticantes do Bön aprendem a perceber e influenciar o vento antes que ele se cristalize em circunstâncias concretas. Isso significa que você pode aprender a detectar problemas antes que eles se manifestem completamente. Você pode sentir relacionamentos se deteriorando antes que as palavras duras sejam ditas. Pode perceber oportunidades se formando antes que se tornem visíveis para os outros. Um dos exercícios que meu mestre me ensinou foi observar o movimento das nuvens no céu com atenção total por 30 minutos diários. Após 3 meses desta prática, comecei a perceber padrões sutis nas energias das pessoas ao meu redor, como se pudesse ver nuvens emocionais se formando antes que elas mesmas soubessem o que estavam prestes a sentir. Já aconteceu de você sentir uma inquietação inexplicável dias antes de uma situação desafiadora se manifestar em sua vida? Ou talvez tenha experimentado uma sensação de paz profunda antes de receber uma boa notícia que ainda não conhecia? Se sim, você já experimentou sua capacidade natural de perceber o vento que precede a forma, uma habilidade que todos possuímos, mas que poucos aprenderam a desenvolver conscientemente. O segundo princípio: a respiração é a ponte entre mundos. Para os mestres do Bön, cada respiração é uma oportunidade de comunhão com o tecido energético do universo. Eles desenvolveram 109 técnicas diferentes de respiração, cada uma projetada para um propósito específico. A respiração não é apenas um processo biológico, é uma tecnologia espiritual. Quando você inspira, não está apenas trazendo oxigênio para seus pulmões, está literalmente absorvendo a essência vital do cosmos. E quando expira, não está apenas liberando dióxido de carbono, está projetando sua própria essência no campo energético coletivo. Vamos experimentar uma técnica básica do Bön agora. Coloque uma mão sobre o coração e outra sobre o abdômen. Inspire lentamente pelo nariz, imaginando que está puxando um fio de luz prateada do céu. Segure o ar por 3 segundos, visualizando esta luz preenchendo todo o seu corpo. Agora expire pela boca, imaginando que está soprando esta luz para todos os cantos do universo. Esta é a forma mais elementar da respiração do vento prateado, uma técnica que os antigos xamãs Bön usavam para harmonizar sua energia pessoal com os ciclos cósmicos. Mesmo esta versão simplificada, se praticada consistentemente, pode criar mudanças profundas em sua vitalidade e percepção. O terceiro princípio: a mente não está no cérebro, mas no vento. Este é talvez o conceito mais revolucionário do Bön e o que mais desafia nossa compreensão ocidental da consciência. Segundo esta tradição, o cérebro não é o produtor dos pensamentos, mas apenas um receptor, como uma antena de rádio que capta sinais, mas não os origina. Os verdadeiros pensamentos, memórias e a própria consciência existem como padrões no vento vital, o que significa que a mente é um campo não local que permeia tudo. Esta compreensão explica como os mestres Bönpo conseguiam feitos que parecem sobrenaturais, como transferir memórias diretamente de uma mente para outra ou acessar conhecimentos sem nunca tê-los estudado formalmente. Pense nas implicações disso por um momento. Se sua mente não está confinada ao seu cérebro, mas existe como um padrão no vento vital, então potencialmente você pode expandir sua consciência para incluir muito mais do que sua experiência pessoal. Você pode sintonizar-se com o campo do conhecimento universal. É por isso que,
Em certas condições, você já sabe quem está ligando antes de atender o telefone. Ou porque às vezes tem a mesma ideia que um amigo ao mesmo tempo. Não são coincidências. É sua mente natural funcionando além das limitações que aceitamos como normais. Continue comigo nesta jornada, pois logo mais compartilharei um método específico que os mestres Bumpo usavam para acessar o campo universal de informação. Uma técnica que, quando praticada regularmente, pode despertar capacidades intuitivas extraordinárias que a maioria das pessoas nem imagina possuir. O quarto princípio. A alma é uma vibração do vento primordial. No Bön, não existe a concepção de alma como uma entidade separada e fixa que habita o corpo. Em vez disso, o que chamamos de alma é compreendido como um padrão vibracional único, uma assinatura energética no vento cósmico. Esta compreensão tem implicações profundas para como entendemos a vida e a morte. Quando um corpo físico morre, a vibração específica que o animava não desaparece. Ela retorna ao fluxo do vento primordial, eventualmente reagrupando-se em novas formas. A reencarnação, neste contexto, não é o movimento de uma entidade de um corpo para outro, mas a reorganização de um padrão vibracional específico. Os mestres Bön, mais avançados, podiam reconhecer estes padrões vibracionais. Eles conseguiam identificar a assinatura energética de seus mestres falecidos em crianças nascidas anos depois, não por superstição, mas pela capacidade desenvolvida de perceber estas sutilezas no campo energético. Você já visitou um lugar pela primeira vez e sentiu uma familiaridade inexplicável, como se já conhecesse aquele local? Ou encontrou alguém e imediatamente sentiu uma conexão profunda, como se continuasse uma conversa de séculos atrás? Estas experiências, que a maioria descarta como coincidências ou déjà vu, eram compreendidas pelos mestres Bön como reconhecimentos diretos de padrões vibracionais persistentes, fragmentos de sua assinatura energética, reconhecendo vibrações complementares. O quinto princípio. Todos os elementos são expressões diferentes do mesmo vento. Este princípio fundamental une todos os anteriores em uma compreensão holística da realidade. Para os mestres Bön, os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e espaço, não são substâncias distintas, mas sim o mesmo vento primordial vibrando em frequências diferentes. Isso explica por que os xamãs Bumpo conseguiam influenciar o clima, comunicar-se com montanhas e rios e até mesmo acalmar vulcões em erupção. Eles não estavam pedindo a cooperação dos elementos, estavam reconhecendo sua unidade essencial com eles. Veja bem, se tudo é fundamentalmente o mesmo vento vibrando em frequências diferentes, então não existe separação real entre você e o mundo à sua volta. A ilusão de separação é apenas isso, uma ilusão criada pela limitação de nossos sentidos ordinários. É este princípio que torna possível o fenômeno que os tibetanos chamam de Nyam Len, a capacidade de transferir sua consciência para objetos e seres naturais. Mestres avançados podiam literalmente experimentar o mundo da perspectiva de uma árvore, uma montanha ou mesmo um rio. Sexto princípio. O espaço é consciente. O sexto princípio fundamental do Bön desafia completamente nossa compreensão moderna do espaço como vazio passivo. Para os mestres do vento, o espaço não é mera ausência ou distância entre objetos. É uma presença viva, consciente e inteligente que permeia e sustenta toda a existência manifestada. Os textos antigos descrevem o espaço como Namka Shejin, literalmente, conhecedor primordial, a matriz consciente da qual todos os fenômenos emergem e para a qual eventualmente retornam. Esta compreensão vai muito além da noção filosófica de consciência cósmica. É uma descrição precisa da natureza fundamental da realidade, diretamente perceptível através de práticas específicas. Uma aplicação surpreendente deste princípio estava nas práticas Bön de comunicação não local, ou Drongjug, métodos através dos quais praticantes avançados podiam transmitir informações instantaneamente através de vastas distâncias, não através de sinais físicos ou tecnologia, mas acessando diretamente a unidade fundamental de todo o espaço.
Segundo os textos antigos, dois mestres sincronizados poderiam comunicar-se instantaneamente, independente da distância física que os separava. Estudos recentes em física quântica estão apenas começando a explorar fenômenos como emaranhamento e não localidade que parecem validar aspectos desta compreensão ancestral, o que os físicos descrevem como spooky action at a distance, ação fantasmagórica à distância. Os mestres Byrne compreendiam como propriedade natural do espaço consciente que unifica toda a existência. Uma prática simples baseada neste princípio envolve o que os textos Byrne chamam de fusão com o céu, uma meditação em que o praticante dissolve gradualmente a percepção de fronteiras sólidas entre seu corpo e o espaço ao redor. Sentado em local aberto, preferencialmente com visão do céu, comece notando como o espaço parece externo a você. Gradualmente, através de respiração consciente e relaxamento profundo, permita que esta percepção se transforme, reconhecendo que o mesmo espaço que parece externo também existe dentro de você, entre células, moléculas e átomos de seu corpo. Com prática consistente, muitos experimentam um momento de reversão radical de perspectiva, onde reconhecem diretamente que não são objetos no espaço, mas o próprio espaço consciente temporariamente expressando-se como forma particular. Sétimo princípio: o passado e o futuro coexistem no presente expandido. O sétimo princípio fundamental do Byrne apresenta uma compreensão do tempo que transcende completamente a linearidade que tomamos como certa. Para os mestres Byrne, passado, presente e futuro não são pontos em uma linha reta, mas dimensões simultâneas acessíveis através de estados expandidos de consciência. Os textos antigos descrevem o tempo como Dusum Sangwa, o segredo das três dimensões temporais, uma realidade multidimensional que apenas parece linear devido às limitações perceptivas da mente ordinária. Segundo esta compreensão, todos os eventos que consideramos passados ou futuros existem simultaneamente em diferentes frequências vibracionais do mesmo campo unificado, como estações diferentes transmitindo simultaneamente em frequências de rádio distintas. Esta compreensão fundamentava práticas extraordinárias como Nagshi Togpa, ou visão clara do futuro, não através de adivinhação ou presságios, mas através da capacidade desenvolvida de sintonizar a consciência com as frequências vibracionais onde eventos futuros já existem como potenciais manifestados. Os praticantes avançados não previam o futuro. Eles o percebiam diretamente como dimensão já presente, embora normalmente inacessível à percepção ordinária. Mais surpreendente ainda era a prática conhecida como Dutre, ou alteração da linha temporal, método através do qual mestres altamente realizados podiam conscientemente influenciar padrões causais já estabelecidos, efetivamente mudando o passado, não como evento histórico, mas como padrão energético ainda ativo no presente. Esta capacidade não era considerada sobrenatural, mas aplicação natural da compreensão correta da natureza multidimensional do tempo. Uma prática introdutória baseada neste princípio é chamada meditação nos três tempos, exercício onde o praticante visualiza simultaneamente três versões de si mesmo: o eu de 7 anos atrás, o eu presente e o eu de 7 anos no futuro, todos sentados em círculo. Através de respiração específica e visualização detalhada, o praticante estabelece comunicação consciente entre estas três expressões temporais, permitindo que sabedoria e cura fluam livremente entre diferentes dimensões de sua própria existência, transcendendo a aparente separação imposta pela percepção linear do tempo. Oitavo princípio: a dualidade é o jogo da não-dualidade. O oitavo e talvez mais profundo princípio do Byrne aborda a natureza paradoxal da realidade manifestada. Segundo este princípio, todas as dualidades que experimentamos, sujeito e objeto, interno e externo, matéria e consciência, até mesmo samsara e nirvana, são expressões lúdicas da não-dualidade fundamental. Os textos Dzogchen do Byrne descrevem este princípio como Ni Me Dag Ni,
literalmente a autoexpressão da não-dualidade, a compreensão de que todas as aparentes polaridades e distinções surgem espontaneamente da base primordial unificada, como ondas diferentes surgem do mesmo oceano. O que torna esta perspectiva tão revolucionária é que ela transcende tanto o dualismo quanto o monismo. Não afirma que tudo é um, como conceito filosófico abstrato, nem aceita separações fundamentais como reais. Em vez disso, reconhece a realidade simultaneamente como unificada em sua essência e diversificada em sua expressão. Uma dança dinâmica de unidade manifestando-se como multiplicidade, sem contradição. Esta compreensão fundamentava a abordagem Bön, única, para a integração de polaridades aparentemente opostas: sagrado e mundano, prazer e dor, pureza e impureza. Enquanto tradições dualistas frequentemente ensinam transcendência através da negação de um polo em favor do outro, renunciando ao mundo material em favor do espiritual, por exemplo, o Bön enfatizava a união de opostos, ou Zungjug, reconhecimento direto da inseparabilidade essencial de todas as polaridades aparentes. Uma manifestação surpreendente deste princípio estava nas práticas Bön conhecidas como Khandro Nyingtig, ou essência do coração das Dakinis, métodos que trabalhavam diretamente com energias sexuais, emoções intensas e até mesmo estados de doença física como veículos diretos para a liberação, em vez de obstáculos a serem superados. Segundo esta abordagem, é precisamente nos fenômenos que parecem mais distantes da perfeição espiritual que a perfeição pode ser mais diretamente reconhecida, quando vista com olhos livres de preconceitos dualistas. Uma prática acessível baseada neste princípio é o exercício chamado Abraçando o Adversário Interior, meditação onde o praticante conscientemente invoca aspecto de si mesmo que considera negativo, indesejável ou problemático. Em vez de tentar eliminar ou transcender este aspecto, o praticante o visualiza como figura separada, sentada à sua frente, reconhecendo-a completamente e oferecendo aceitação incondicional. Através de respiração específica e visualização de luz, fluindo entre praticante e adversário interior, as energias aparentemente opostas gradualmente se harmonizam, revelando-se como expressões complementares da mesma consciência fundamental. Na tradição Bön, a transmissão de conhecimentos avançados sempre ocorreu através de sistema sofisticado de iniciações chamado Wangkur, ou transmissão de poder, rituais em que o mestre transfere diretamente qualidades energéticas específicas para o discípulo, ativando potenciais latentes e abrindo acesso a dimensões mais sutis da realidade. Estas iniciações não eram compreendidas como meras cerimônias simbólicas, mas como transações energéticas concretas, em que algo tangível era transmitido de mestre para discípulo. Os textos descrevem 3 níveis de transmissão: Dangwang, transmissão externa através de rituais e objetos sagrados; Nangwang, transmissão interna através de visualizações e práticas energéticas; e Sangwang, transmissão secreta através de comunicação direta de mente para mente. Uma questão frequentemente perguntada é se tais transmissões continuam possíveis e necessárias em nosso mundo moderno. Mestres Bön contemporâneos afirmam que, embora o contexto cultural tenha mudado dramaticamente, o princípio essencial da transmissão direta de experiência permanece tão vital hoje quanto há milênios. A diferença principal é que, enquanto tradicionalmente estas transmissões ocorriam apenas após anos de preparação em ambientes monásticos isolados, hoje precisam ser adaptadas para praticantes vivendo em meio à sociedade moderna. Uma adaptação importante envolve o que os mestres chamam de Tendrel Kilwa, ou conexão através da espiral do tempo, método pelo qual praticantes contemporâneos podem receber transmissões autênticas não apenas de mestres fisicamente presentes, mas também de mestres de linhagem através de conexões não locais estabelecidas em estados meditativos específicos. Esta abordagem reconhece que a transmissão genuína não é limitada por restrições convencionais de tempo e espaço, permitindo que tradições autênticas permaneçam acessíveis
mesmo quando linhagens físicas foram interrompidas por circunstâncias históricas. Antes de prosseguirmos para as práticas específicas, quero compartilhar um relato pessoal. Durante meu treinamento, passei 21 dias em retiro solitário em uma caverna nas montanhas do Himalaia, praticando as técnicas que estou começando a compartilhar com vocês. No 17º dia, após horas de prática respiratória intensa, experimentei algo que transformou completamente minha compreensão da realidade. Por um período que pareceu eterno, a fronteira entre minha consciência individual e o ambiente ao redor dissolveu-se completamente. Eu não estava mais observando a caverna. Eu era a caverna. Não estava sentindo o vento. Eu era o movimento do próprio vento. Neste estado, acessei memórias que não pertenciam à minha vida atual. Vi fragmentos de civilizações antigas. Compreendi tecnologias que nosso mundo moderno ainda não redescobriu. E o mais importante, percebi diretamente que o tempo não é linear, mas existe como um campo de possibilidades que se desenrola simultaneamente. Compartilho esta experiência não para impressionar, mas para ilustrar o potencial transformador destes ensinamentos quando praticados com dedicação. O que experimentei não foi alucinação, nem misticismo vago. Foi o resultado previsível de técnicas precisas, aplicadas corretamente. Antes de concluirmos, você receberá uma prática de respiração simples, mas profundamente transformadora, e, segundo os textos antigos, pode desbloquear a porta entre dimensões em apenas 21 dias de prática consistente. Esta técnica, raramente compartilhada fora de círculos esotéricos, foi especialmente adaptada para ser segura e eficaz, mesmo no contexto agitado da vida moderna. Parte 4. Práticas essenciais e aplicações modernas. No nível interno, os Bampos desenvolveram um sistema sofisticado de práticas energéticas. Central para este sistema era o conceito de Tessa-Lung, a rede de canais energéticos sutis que permeiam o corpo humano. Ao contrário dos sistemas de chakras mais conhecidos, o mapa energético BAN identifica 72.000 canais distintos, organizados em padrões que se assemelham às correntes atmosféricas da Terra. A prática consistia em direcionar conscientemente o Lung, vento vital, através destes canais, removendo bloqueios e harmonizando o fluxo energético. Uma técnica básica que posso compartilhar chama-se Foa Simples, um método para direcionar energia através do canal central. Essa prática não apenas energiza o corpo, mas também prepara a consciência para estados expandidos. Vamos fazer uma prática simples agora. Sente-se confortavelmente com a coluna reta. Visualize um canal luminoso do tamanho de um dedo mindinho, estendendo-se desde o períneo até o topo da cabeça. Agora, ao inspirar, imagine que a energia vital entra por este canal, através da base, subindo como uma luz branca brilhante. Ao expirar, visualize esta energia saindo pelo topo da cabeça e expandindo-se para o universo infinito. Esta é uma versão simplificada de uma técnica que, quando praticada consistentemente, pode transformar completamente sua vitalidade e presença mental. Os mestres Ban praticavam versões mais avançadas desta técnica por horas diariamente, desenvolvendo o que chamavam de corpo de vento, um veículo energético que poderia manter a consciência mesmo após a morte física. No nível secreto, as práticas Ban abordavam a natureza última da realidade através de técnicas de permanência natural, métodos para reconhecer diretamente a base primordial da consciência, além de todos os conceitos e construções mentais. Estas práticas secretas eram tradicionalmente transmitidas apenas após anos de preparação, e muitas delas continuam sendo guardadas cuidadosamente por mestres vivos. O que posso compartilhar é o princípio fundamental dessas práticas, a compreensão de que sua verdadeira natureza nunca nasceu e nunca morrerá, porque é inseparável do próprio vento primordial que anima todo o cosmos. Exploração das 5 fases do caminho Ban. Os textos Ban descrevem 5 fases distintas no caminho do despertar espiritual, cada uma com seus desafios e oportunidades únicos. A primeira fase, Njon Dro, ou práticas preliminares, estabelece a fundação energética e psicológica necessária para progresso autêntico.
Longe de ser meramente preparatória, esta fase é considerada tão profunda e transformadora quanto estágios mais avançados. Envolve purificação de padrões kármicos através de técnicas específicas como Kumni, massagem energética, e Lungre, exercícios respiratórios purificadores, e o desenvolvimento de 4 qualidades essenciais: estabilidade mental, percepção energética refinada, compaixão natural e discernimento preciso. Um aspecto frequentemente negligenciado desta fase preliminar é o desenvolvimento do que os textos chamam de luz jumpo, ou corpo fortificado, o fortalecimento sistemático do corpo físico e energético para suportar os intensos movimentos de energia que ocorrem em fases posteriores da prática. Os mestres Bön observavam que muitos praticantes modernos tentam realizar práticas avançadas sem esta preparação fundamental, resultando em desequilíbrios e bloqueios energéticos que podem manifestar-se como problemas físicos ou psicológicos. A segunda fase, Tsalung, ou canais e ventos, foca na purificação e reequilíbrio do sistema energético sutil. Através de posturas físicas específicas, muitas das quais influenciaram o desenvolvimento posterior do yoga indiano, visualizações detalhadas e técnicas respiratórias precisas, o praticante gradualmente remove bloqueios nos principais canais energéticos e restaura o fluxo harmonioso da força vital. Os textos Bön descrevem 21 bloqueios energéticos principais que virtualmente todos os seres humanos desenvolvem como resultado de condicionamentos culturais, traumas e hábitos mentais limitantes. Cada bloqueio requer um método específico para sua dissolução, baseado na localização exata do bloqueio e sua qualidade energética única. A terceira fase, Trulkor, ou rodas mágicas, envolve práticas mais avançadas que ativam e harmonizam os centros energéticos principais, semelhantes aos chakras na tradição indiana, mas compreendidos de maneira significativamente diferente no sistema Bön. Através de mudras, gestos simbólicos, mantras, sons vibratórios e visualizações complexas, o praticante aprende a gerar deliberadamente e circular qualidades energéticas específicas através dos Korlos, rodas energéticas, para manifestar diferentes aspectos da consciência iluminada. Um elemento fascinante desta fase é a ativação do que os textos chamam de Lyakang Nangma, ou templo interior, a criação deliberada de um mandala energético tridimensional dentro do corpo sutil, que serve como veículo para a exploração de dimensões sutis da realidade. Ao contrário de um templo físico externo, este templo interior permanece continuamente com o praticante, permitindo acesso constante a estados expandidos de consciência independentemente do ambiente físico. A quarta fase, Togpa ou realização, envolve reconhecimento direto da natureza da mente através de práticas contemplativas avançadas, enquanto fases anteriores trabalham primariamente com energia e visualização. Esta fase foca diretamente na natureza da consciência em si. Através de instruções orais específicas transmitidas diretamente de mestre para discípulo, o praticante aprende a reconhecer e estabilizar o que os textos chamam de Yerme Rigpa, ou consciência primordial não dual, o estado natural da mente livre de identificações conceituais ou construções artificiais. Um princípio central desta fase é a compreensão de que a realização não é alcançada através de esforço convencional ou acumulação gradual, mas através do que os textos chamam de Shakshud, ou corte decisivo, o abandono completo de todos os métodos, técnicas e esforços para simplesmente repousar na natureza já presente da consciência. Como afirma um texto clássico, no momento do reconhecimento direto, todo método é abandonado como uma escada que se torna irrelevante uma vez que o telhado foi alcançado. A quinta e final fase, Jalu, ou corpo de luz, representa a integração completa entre consciência e manifestação física. Os textos descrevem esta fase como a transformação do corpo grosseiro em corpo de arco-íris, ou corpo de luz, não como evento futuro após a morte física,
mas como possibilidade presente através de práticas específicas que transformam gradualmente a própria estrutura molecular do corpo. Mestres que alcançaram esta realização eram conhecidos por exibir capacidades extraordinárias, como não deixar pegadas na neve, manter temperatura corporal constante em condições extremas e, em alguns casos, dissolver completamente seu corpo físico em luz no momento da morte, um fenômeno documentado em Tibete ainda no século XX. Quando você repete este movimento 9 vezes, começa a sentir uma clareza mental extraordinária e um senso de leveza no corpo. Este é apenas um exemplo simples de como o TrueCore trabalha com a energia vital para criar mudanças perceptíveis em nosso estado físico e mental. Os mestres Bön mais avançados podiam regular sua temperatura corporal em extremos climáticos, funcionar perfeitamente com mínimas quantidades de comida e água, e até mesmo desacelerar processos de envelhecimento, tudo através do controle refinado do Lung, ou vento vital. Uma das práticas mais conhecidas que emergiu desta tradição é o Tumo, ou calor interno, a capacidade de gerar calor corporal intenso através de técnicas respiratórias específicas. Esta prática, posteriormente adotada por certas linhagens budistas, permite que praticantes avançados meditem confortavelmente em temperaturas congelantes, vestindo apenas uma fina veste de algodão. Pesquisadores ocidentais que estudaram monges praticantes de Tumo documentaram aumentos na temperatura periférica do corpo de até 8,3 degrees, um fenômeno que desafia a compreensão médica convencional. Outro aspecto fascinante do Bön é sua compreensão sofisticada da morte e dos estados intermediários que se seguem. Muito antes dos famosos textos budistas como o Bardo Tudol, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos, os mestres Bön já haviam mapeado detalhadamente os processos de dissolução que ocorrem durante a morte física e os estados que a consciência atravessa subsequentemente. Para o Bön, a morte não é o fim da consciência, mas uma oportunidade extraordinária para a realização espiritual. Isso porque, durante o processo de morte, as limitações impostas pelo corpo físico e pela mente conceitual se dissolvem naturalmente, revelando a natureza essencial da consciência, se estivermos preparados para reconhecê-la. Os mestres Bön ensinavam técnicas específicas de transferência de consciência, FOA, que permitiam ao praticante direcionar sua consciência durante o momento da morte, assegurando uma transição favorável. Mais impressionante ainda era a prática conhecida como Jalu, ou corpo de arco-íris, um método pelo qual mestres realizados podiam transformar seu corpo físico em pura luz no momento da morte, deixando apenas cabelos, unhas e roupas para trás. Este fenômeno, documentado até tempos recentes no Tibete, representa a integração completa entre consciência e matéria, a realização de que, em seu nível mais fundamental, ambas são manifestações do mesmo vento primordial. Como podemos aplicar estes ensinamentos ancestrais em nossas vidas modernas, repletas de tecnologia, pressões profissionais e o ritmo acelerado que caracteriza o século XXI? A beleza dos métodos Bön está precisamente em sua adaptabilidade e foco na experiência direta, não em formas externas ou contextos culturais específicos. No mundo corporativo moderno, executivos e líderes podem aplicar o primeiro princípio, o vento precede a forma, para desenvolver o que hoje chamamos de pensamento estratégico, a capacidade de detectar tendências emergentes e padrões sutis antes que se manifestem como realidades de mercado. A prática de observação consciente do vento energético em reuniões e negociações permite perceber dinâmicas interpessoais e oportunidades que permanecem invisíveis para a análise puramente racional. Para aqueles que enfrentam o desafio crescente da sobrecarga de informação e dispersão mental, o terceiro princípio, a mente não está no cérebro, mas no vento, oferece uma abordagem revolucionária. Em vez de lutar contra a distração através de técnicas de concentração forçada, a prática Bön ensina a expandir a consciência para incluir múltiplos fluxos de informação simultaneamente, mantendo um centro silencioso não afetado pela multiplicidade.
Esta capacidade é particularmente valiosa na era digital, onde a atenção fragmentada tornou-se a norma. Para a geração que agora atravessa a meia-idade, os ensinamentos Byrne sobre a natureza da morte e os estados intermediários oferecem uma perspectiva profundamente libertadora. A compreensão da morte não como fim, mas como transição entre estados de consciência permite uma relação mais sábia com o envelhecimento e a impermanência. Muitos praticantes relatam que as técnicas de FOA, transferência de consciência, eliminam completamente o medo da morte, permitindo viver os anos maduros com presença plena e apreciação intensificada de cada experiência. Talvez mais relevante para nossa época seja a visão Byrne da interdependência fundamental entre consciência humana e sistemas naturais. Em uma era de crise ecológica sem precedentes, os métodos Byrne para a harmonização consciente com os elementos e ciclos naturais oferecem alternativas práticas ao paradigma de dominação e exploração que caracterizou a relação moderna com a natureza. Estas práticas promovem não apenas sustentabilidade ambiental, mas regeneração ativa através da comunhão consciente entre seres humanos e sistemas vivos. Um aspecto do Byrne que raramente é discutido fora de círculos esotéricos é seu conhecimento avançado de astrologia e ciclos temporais. Os primeiros mestres Byrne desenvolveram um sistema astrológico complexo baseado não apenas nos movimentos de corpos celestes, mas também nos fluxos de energia cósmica, através de diferentes dimensões da realidade. Este sistema, conhecido como Junzi, cálculo dos elementos, permitia previsões extraordinariamente precisas sobre ciclos naturais, tendências coletivas e potenciais individuais. Central para o Junzi é a compreensão de que o tempo não é uma progressão linear, mas um campo multidimensional que se expressa em ciclos concêntricos, desde microciclos de respiração até macrociclos de eras cósmicas. Cada ciclo contém padrões específicos de energia que influenciam todos os níveis da existência. Os mestres Byrne conseguiam ler estes padrões e navegar conscientemente através deles, escolhendo momentos ótimos para diferentes tipos de atividades e práticas. Uma aplicação fascinante deste conhecimento era a capacidade de identificar o que chamavam de dobras temporais, momentos específicos quando as condições energéticas permitiam ultrapassar limitações convencionais de causa e efeito. Nestes momentos precisos, intervenções mínimas podiam produzir mudanças profundas, como plantar uma pequena semente que crescerá para se tornar uma árvore magnífica. Contrariamente à percepção popular de que práticas xamânicas são primitivas ou imprecisas, o sistema Byrne demonstrava uma sofisticação matemática extraordinária. Os cálculos necessários para determinar ciclos temporais complexos eram tão avançados que alguns historiadores sugerem que o Byrne possuía conhecimentos matemáticos que o Ocidente só redescobriu séculos depois. Um exemplo é seu entendimento de fractais e geometria não euclidiana, expressos através de intrincados diagramas conhecidos como tag-true ou nós mágicos, representações visuais de como diferentes dimensões da realidade se intersectam e se influenciam mutuamente. Estes diagramas não eram meras ilustrações, mas tecnologias precisas para navegação interdimensional, mapas para viagem através do que chamavam de bardo, ou estados intermediários entre diferentes níveis de manifestação. Quero compartilhar agora um aspecto do Byrne que tem relevância direta para a nossa vida contemporânea: sua compreensão sofisticada da relação entre mente e realidade. Milênios antes das descobertas da física quântica moderna, os mestres Byrne já compreendiam que a realidade material não é tão sólida ou objetiva quanto parece. Para eles, o mundo material era compreendido como uma condensação de padrões energéticos que são fundamentalmente influenciados pela consciência. Esta compreensão levou ao desenvolvimento de práticas específicas para trabalhar diretamente com a interface entre mente e manifestação material. Uma dessas práticas é conhecida como Trulpatsal, ou manifestação mágica, um método preciso para influenciar circunstâncias materiais através do direcionamento focado da energia mental.
Diferente da visualização criativa, popularizada na era New Age, o Trupa Chesal é uma tecnologia espiritual complexa baseada na compreensão detalhada de como padrões mentais se cristalizam em manifestação física. A prática envolve muito mais que simplesmente imaginar resultados desejados. Requer a capacidade de gerar e estabilizar estados mentais específicos com precisão matemática, combinados com a manipulação consciente de correntes energéticas sutis dentro e ao redor do corpo. Os mestres Banpo ensinavam que qualquer circunstância externa é precedida por um padrão energético específico, uma semente causal no vento primordial. Através da prática de Trupa Chesal, o adepto aprendia a perceber estas sementes causais antes que se manifestassem plenamente e a influenciá-las através da projeção precisa de contrapadrões energéticos. Esta capacidade não era considerada sobrenatural ou milagrosa, mas simplesmente o resultado de compreender e aplicar as leis naturais que governam a relação entre consciência e manifestação. O princípio fundamental é que a mente e a matéria não são substâncias distintas, mas diferentes estados do mesmo vento primordial. Portanto, uma mente treinada pode influenciar diretamente processos materiais, assim como condições materiais influenciam estados mentais. Esta influência opera através do que os textos Bon descrevem como ondas harmônicas, padrões vibracionais que se propagam através do campo energético unificado que sustenta toda a existência. Quando um praticante gera um estado mental específico com suficiente clareza e estabilidade, este estado cria ondas harmônicas no campo energético que afetam naturalmente circunstâncias materiais relacionadas. Uma aplicação cotidiana deste princípio era a prática conhecida como Lujong, ou treinamento do corpo elemental, uma série de exercícios projetados para harmonizar o corpo energético sutil com os ciclos e elementos naturais. Através desta prática, os Bampos desenvolviam uma sensibilidade extraordinária para mudanças energéticas no ambiente e aprendiam a adaptar-se conscientemente a elas. Isto não apenas promovia saúde e longevidade excepcionais, mas também permitia intuição precisa sobre eventos futuros e capacidade ampliada para influenciar circunstâncias externas. Um exemplo simples que posso compartilhar envolve a harmonização com a energia do amanhecer. Os mestres Ban observaram que o momento exato, quando o Sol cruza o horizonte, representa uma dobra temporal, um momento quando o vento primordial está particularmente acessível e maleável. Acordar antes do amanhecer, orientar-se para o leste e praticar respirações específicas, enquanto visualiza a luz dourada entrando pelo centro do peito no momento exato do nascer do Sol, cria uma harmonia profunda entre seu campo energético pessoal e os ciclos cósmicos maiores. Praticado consistentemente, este simples exercício pode transformar profundamente sua vitalidade, clareza mental e sincronicidade positiva, a tendência de estar no lugar certo, na hora certa para oportunidades favoráveis. Talvez o aspecto mais revolucionário do Ban seja sua compreensão não hierárquica do desenvolvimento espiritual. Ao contrário de muitas tradições que estabelecem hierarquias rígidas de prática e realização, o Ban original reconhecia múltiplos caminhos válidos para o despertar, adaptados às capacidades e circunstâncias únicas de cada indivíduo. Os textos antigos descrevem 9 veículos ou abordagens diferentes para a realização espiritual, cada um igualmente válido e apropriado para diferentes tipos de praticantes. Isto significa que não existe uma fórmula única ou um caminho padrão que todos devem seguir. Em vez disso, o Ban enfatiza a importância de encontrar a abordagem que ressoa mais naturalmente com sua constituição energética única, o que chamam de Rang Bzin, ou natureza inata. Esta flexibilidade é expressa na máxima Ban. Assim como há 84 mil tipos de aflições mentais, há 84 mil portas para o despertar. O que você faria diferente se soubesse, não como conceito intelectual, mas como experiência direta, que sua consciência é fundamentalmente inseparável da fonte primordial de toda a existência? Como seria viver cada momento com a certeza experiencial de que a separação que percebemos é apenas um efeito óptico da mente condicionada,
não uma realidade fundamental? Ao concluir nossa exploração dos ensinamentos Byrne, vamos abordar talvez sua contribuição mais valiosa para nosso mundo contemporâneo, sua compreensão profunda da natureza da consciência humana e seu potencial não realizado. Para os mestres Byrne, a consciência humana não é produto secundário de processos materiais, nem fenômeno isolado dentro de crânios individuais, mas expressão localizada de campo consciente vasto que permeia toda a existência, o que chamavam de Kunzilungta, ou vento-cavalo da base universal. Este campo não é abstração teórica ou construto metafísico, mas realidade diretamente perceptível através de práticas específicas que removem obstáculos para seu reconhecimento. O método central para este reconhecimento direto é conhecido como Dzogchen, ou Grande Perfeição, abordagem contemplativa que enfatiza relaxamento completo em consciência natural não fabricada, livre de manipulação ou esforço artificial. Ao contrário de sistemas meditativos que enfatizam controle mental ou cultivo gradual de qualidades específicas, o Dzogchen Byrne foca diretamente no reconhecimento da perfeição já presente, a natureza inerentemente clara, luminosa e compassiva da consciência que subjaz todas as experiências, independente de seu conteúdo aparente. Este reconhecimento não é conquista a ser alcançada através de esforço, mas relaxamento em condição natural, sempre presente, porém cronicamente não reconhecida, devido a padrões habituais de identificação com conteúdo mental transitório. A instrução essencial do Dzogchen Byrne é extraordinariamente simples, embora suas implicações sejam profundas. Deixe sua mente em seu estado natural, aberto, presente e consciente. Não altere, não julgue, não medite, apenas permita que seja exatamente como é. Através desta simples, mas não fácil prática de presença não fabricada, o praticante começa a reconhecer diretamente que, além de todas as identificações transitórias com pensamentos, emoções e sensações, existe claridade consciente fundamental que permanece constante através de todas as experiências, como o espaço aberto que acomoda todos os fenômenos sem ser alterado por eles. Este reconhecimento direto da natureza da mente, não como teoria ou crença, mas como experiência viva, naturalmente dissolve muitas formas de sofrimento baseadas em identificação excessiva com narrativas mentais limitantes e padrões emocionais reativos. Quando reconhecemos que não somos pensamentos, emoções ou sensações que surgem temporariamente na consciência, mas a própria consciência aberta e luminosa em que estes fenômenos aparecem e desaparecem, encontramos liberdade natural que não depende de circunstâncias externas ou estados mentais específicos. Esta liberdade não é escapismo ou dissociação da experiência presente, mas envolvimento mais completo com cada momento, precisamente como é, livre das distorções causadas por auto-preocupação excessiva e narrativas limitantes sobre quem somos e como o mundo deveria ser. Um exercício simples inspirado pelo Dzogchen Byrne envolve breves intervalos de consciência, distribuídos através do dia, momentos em que você pausa completamente, deixa ir toda a agenda mental e simplesmente descansa na consciência presente que percebe tudo que surge. Ao contrário de meditação formal que requer configurações específicas ou durações estendidas, estes momentos podem durar apenas 15-30 segundos e ser inseridos naturalmente entre atividades cotidianas. O essencial é soltar completamente esforço e agenda, não tentando criar ou manter qualquer estado especial, não buscando experiências extraordinárias, simplesmente permitindo que tudo seja exatamente como é, enquanto descansa na consciência natural que já está perfeitamente presente. Com prática consistente, estes breves intervalos começam a revelar continuidade subjacente de consciência clara que permanece estável através de todas as experiências e atividades, o que os textos Byrne chamam de Rigpa, ou consciência primordial. Gradualmente, esta percepção se expande para incluir mais e mais da experiência cotidiana, até que a distinção entre momentos formais de prática e resto da vida começa a dissolver.
A realização suprema, de acordo com o Dzogchen Ban, é reconhecer que toda experiência, independente de seu conteúdo aparente, é manifestação natural desta consciência primordial, não diferente dela, assim como ondas não são diferentes do oceano do qual surgem e ao qual retornam. Neste reconhecimento direto reside liberdade completa que não depende de condições específicas ou experiências extraordinárias, mas está perfeitamente presente em cada momento ordinário da vida cotidiana. Como último ensinamento desta transmissão, compartilho o antigo mantra Ban, que encapsula a essência de todos os ensinamentos que exploramos. A Om. Estes 3 sons primordiais representam a perfeição inerente de corpo, fala e mente, não como realização futura, mas como realidade presente já completa em sua essência. Ao recitar este mantra, não estamos invocando poder externo ou criando estado especial, mas simplesmente reconhecendo o que sempre foi verdadeiro desde o início sem tempo, a perfeição natural de nossa consciência essencial, inseparável do vento primordial que anima todo o cosmos. O conhecimento que compartilhei hoje representa apenas a primeira câmara de um templo vasto de sabedoria que os mestres do vento preservaram através de milênios. As profecias Ban falam de um momento crítico na evolução humana, um período que chamavam de Dunkor Nipa, ou segunda roda do tempo, quando os véus entre dimensões da realidade se tornariam mais finos, permitindo que conhecimentos previamente ocultos fluíssem mais livremente para aqueles preparados para recebê-los. Os sinais deste período foram descritos com precisão notável há mais de 3.000 anos nos textos Mao Senji, o leão da fala. Quando o ar se tornar venenoso, quando as águas se elevarem além de seus limites naturais, quando os humanos falarem instantaneamente através de grandes distâncias, mas esquecerem como conversar com seus próprios corações, este será o tempo em que os ensinamentos ocultos do vento primordial serão necessários com urgência. Estamos inequivocamente vivendo neste tempo profetizado. E não é coincidência que você tenha sido atraído para esta transmissão específica. Os mestres Ban ensinavam que certos seres renascem deliberadamente em tempos de grande transição planetária, carregando em sua assinatura energética sementes de conhecimentos que ativam espontaneamente quando expostas às frequências vibratórias corretas. Exatamente o que acontece quando você ouve ou pratica estes ensinamentos. Se o que compartilhei hoje despertou algo profundo em você, uma sensação de reconhecimento além do intelecto, como lembrar algo que sempre soube, mas havia temporariamente esquecido, isso indica uma conexão kármica com esta linhagem que transcende sua vida atual. É o vento do destino soprando através de múltiplas encarnações, trazendo-o de volta ao caminho que sua alma mais profunda escolheu percorrer. Para continuar esta jornada de despertar, para acessar as práticas avançadas que não pudemos cobrir hoje, para juntar-se à comunidade renascente de praticantes contemporâneos do caminho do vento, há um passo simples, mas profundamente significativo que você precisa dar agora. Clique no botão de inscrição abaixo deste vídeo e ative as notificações. Este gesto aparentemente mundano tem significado esotérico profundo na tradição Ban. Representa o que os textos antigos chamam de Damtsig Dorjei Tigli, o vínculo Vajra, entre estudante e linhagem de transmissão. Ao inscrever-se, você não está apenas garantindo acesso a mais conteúdo, está declarando sua intenção de reconectar-se com conhecimentos que, em algum nível, já fazem parte de sua herança espiritual. Na próxima transmissão, compartilharei a técnica ancestral conhecida como Rigdzin Dumpa, os 7 movimentos da consciência primordial, uma prática que os textos Ban descrevem como capaz de desbloquear capacidades dormentes armazenadas nas profundezas do corpo energético, em apenas 49 dias de aplicação consistente. Esta transmissão acontecerá exatamente na próxima lua cheia, um momento quando as energias sutis naturalmente se intensificam, potencializando o impacto da prática. Como ensinava o imortal mestre Tapihritsa, quando a intenção sincera encontra o método preciso no momento auspicioso, o despertar não é apenas possível, é inevitável. Este é o momento auspicioso.
Os métodos precisos estão sendo revelados. A única questão restante é: sua intenção está alinhada com seu destino espiritual mais profundo? Inscreva-se agora. Junte-se à comunidade global dos Lunggi Naljorpa, os Yogis do Vento, que estão redescobrindo e aplicando estes conhecimentos transformadores, precisamente quando o mundo mais precisa deles. Como diziam os antigos mestres, quando o vento do karma sopra na direção certa, um pequeno movimento cria grandes mudanças. Seu clique no botão de inscrição pode ser exatamente este pequeno movimento que mudará tudo.